Fala galera, bem-vindo ao canal Errei. Ô, não corta não, deixa assim. Deixa assim, deixa assim. Fala galera. Make off. Tô com a garganta ruim e falhou, cara. Então vou começar do zero. Não vai do zero não. Não vai começar do cortar zero. não isso aí. Não vai cortar isso aí não. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio Assim Ele Iria Falar. Exatamente. Fala galera, bem-vindo ao canal Deu Bom Podcast. Cara, como vocês sabem, eu que vos falo sou Jean Del Negre, tô aqui também com meus grandíssimos amigos, mas antes de falar novamente o nome deles, cara, eu quero apresentar pra vocês o cara que é fenômeno por onde passa, o cara que quebrou, subiu a régua demais no mundo da contabilidade, né? Em menos de 2 anos de CNPJ aberto, milhares de clientes atendidos, isso mesmo, milhares de clientes atendidos. Milhares. O cara que entende muito de Multiplica, marketing. Senhor. Tem algumas histórias bem interessantes aí de marketing. Cara, o João da Bipo Contabilidade. Opa, pessoal, prazer. Senhores, muito obrigado pelo convite. Muito mesmo, porque falar de contabilidade é meio chato, mas é um sentido, é uma coisa que é necessário, porque todo empresário, querendo ou não, ele é obrigado a ter uma contabilidade que lhe assista, uma contabilidade que lhe dê suporte, uma contabilidade que lhe dê uma entrega. Através dessa entrega, o empresário entende o seguinte: bom, eu não vou soltar nada agora. Vamos primeiro o seguinte. Boa, o homem já começou com um pitch. Não, deixa eu te falar. Vamos primeiro para as considerações iniciais, depois a gente... A gente tava conversando antes do podcast começar aqui, e eu acho muito difícil ter pisado alguém aqui tão vendedor com essas. Ele já deu 3 ideias aqui já. Eu falei assim, rapaz, no nosso grupo network, rapaz, qual que é a ideia? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui... Está sentado aqui na mesa, senhores, para todo mundo que está acontecendo, mais um cara da prática. Só da gente conversar. Que vive o que fala, não Exato. fala apenas, né? Isso aí. E que não foi... Cara, em 2 anos, milhares de clientes cadastrados, isso aqui é eu nunca conheci um escritório de contabilidade tão grande assim. Então, já me apresentando aqui, pegando aqui do nosso post, é um prazer estar nessa mesa. Muito feliz de novo pra gente sentar aqui. Cara, os últimos episódios estão super muito bem comentados. Eu sei que se você estiver aqui assistindo a gente, por favor, se inscreve no canal, dá uma olhadinha lá nos outros episódios. Tá todo mundo, pelo menos no nosso entorno aqui, falando do episódio, falando, cara, muito bom a gente ter conversado sobre máquina de vendas, sobre aquilo tudo. Mas hoje eu tô extremamente disposto aqui para criar o nosso melhor episódio aqui que a gente já fez aqui de dentro. Cara, eu sinto, Jean, que vai dar bom demais. O Deu Bom vai dar bom demais hoje. Na verdade, eu tava conversando, João, a gente se conhece já de um grupo de network que a gente faz parte ali, né, em conjunto, todos nós, por sinal, né, todos nós aqui fazemos parte do mesmo grupo de empresários. E, cara, esse cara, ele não se coloca como um vendedor, né? Ele não se apresenta como um vendedor. De forma alguma. Contador. Mas ele é vendedor pra um caramba, né? Pra não dizer outra palavra aqui, né? Pra um caramba. Eu sou assessor de empresário. É isso aí. Olha só, isso aí também é venda. Inclusive, hoje eu estou na expectativa de aprender muito, de entender muito aqui sobre como é que aconteceu esse fenômeno, né, João? Porque, cara, 2 anos, milhares de clientes dentro de um setor que a gente conhece, a gente olha, a gente tem amigos, né? Tem outras pessoas que também são contadores, mas que não tem a cabeça de vendas, não tem a cabeça de empresário e fica com 2, 3, 5, 10 clientes e não passam desse limbo. Então, a minha expectativa é muito alta para poder aprender com esse cara que está aqui na nossa frente, né, Jean? Muito bom. Cara, o João já antecipou um pouquinho a expectativa dele, né? Que eu acho que isso fomenta muito esse lado vendedor dele. Ele chegou aqui na mesa, qual que é a tua expectativa hoje, João? Que tu... Fechar pelo menos uns 3 contratos. Coincidência, foi coincidência. Eu estou à frente de 3 empresários. Então, opa, peraí, depois do podcast, só um minutinho, a gente vai conversar um pouco aqui. Você está bem assessorado hoje? Boa, maravilhoso. Cara, eu posso começar com a primeira pergunta? Claro. João, Opa, vamos lá. Só uma pergunta antes de iniciarmos. Eu posso ficar à vontade, não posso? Fica à vontade, meu irmão. O podcast é seu. Tô em casa. Você fala o jeito que você quiser aqui. Imagina que a gente tá numa conversa de bar aqui. Essa é a nossa ideia. Só que é uma água aí, né? Mas assim, João, eu tenho uma admiração muito forte por grandes vendedores, né? Por pessoas que entendem que vendas é que movem o negócio, né? Colocar cliente para dentro é o que move o negócio. E por mais que você não se apresente como vendedor, eu considero você um grande vendedor, né? A gente se conhece eu não sei há quanto tempo, né? A gente teve outras experiências e outros eventos juntos. E, cara, mas eu considero que é impossível, né? É possível chegar onde vocês estão chegando, que é só o começo, por 2 anos. É um começo muito grande, mas é só o começo. Pelo menos eu estou profetizando na vida de vocês aqui agora. Multiplica, Senhor, é o meu jargão. Multiplica, né? É impossível chegar nessa posição sem entender de marketing, de vendas, entender alguns princípios que
linkam na contabilidade, mas não é só para contabilidade. E a pergunta que eu queria te fazer, João, cara, o quão importante tu acha tu não ter só esse perfil técnico do contador tradicional, que geralmente ele é um cara super técnico e não consegue assessorar o empresário como tu se posiciona. O quão isso foi importante para essa ascensão que teve a Bipo Contabilidade, que é o nome da tua empresa? Eu diria o seguinte, senhoras e senhores, a vida do empreendedor, quando ele inicia, ele imagina que ele vai fazer o sonho dele acontecer. Só que o sonho dele acontece se ele tiver persistência e disciplina. É muito lindo você escutar isso de um empreendedor que já alcançou qualquer sucesso. Só que para ele ter a habilidade de fechar contratos, de apertar a mão do empresário, não é simplesmente apertar. O X da questão é ele ter a manutenção do contrato dentro do escritório de contabilidade. Mas trazendo aqui para a sua pergunta como você assessora um empresário hoje dentro do mundo brasileiro em empreender, abrir negócio, tirar o sonho da gaveta, botar em cima da mesa, formalizar esse negócio, ter direito trabalhista, direito tributário, tem tudo envolvido. Empresário não quer saber de nada disso. Direito tributário para quem é especialista. Direito trabalhista para quem, quem tem todas essas especialidades. A ideia principal para que você assessore o empresário é entender do negócio. Tem um meme na internet que diz o seguinte: não adianta ter graduação, pós-graduação, mestrado, PhD, se você não tem as manhas. É mais é isso aí. Só que não é as manhas para você fazer com que o empresário se dê errado. Não é as manhas, eu estou usando o bom nordestino nesse sentido. Seria fazer com que o empresário ele tome a decisão dele. Eu não tomo a decisão pelo empresário. Eu mostro para ele, sempre vou mostrar para qualquer empresário o seguinte: o lado direito, você vai entrar e vai ter consequências, bônus e ônus. No lado esquerdo, você vai entrar, vai ter bônus e ônus. Qual que você quer tomar? A responsabilidade é sua. João, mas se eu entrar na esquerda... Bom, uma historinha para você entender. O empresário, aqui para não colocar times na mesa, o empresário ele veste 2 blusas. Ele tem a blusa do Flamengo e tem a blusa do Vasco. Eu conto essa historinha para todo mundo. Ele tem a blusa do Flamengo, que é a blusa cheirosa, bonita, veste bem, confortável, lista. Todo empresário quer vestir essa blusa? Quero. Só que existe a blusa do Vasco. Por favor, eu não estou dizendo que o Vasco, qualquer time, é isso ou isso. Já comprou polêmica aqui já. Não, a gente gosta sim. A blusa do Vasco é a blusa que não veste bem, que não é cheirosa, eu visto, fico todo desconfortável e que não é lista. Aí alguns empresários decidem vestir a blusa do Vasco e a blusa do Flamengo. Eu digo para ele, se eu vestir a blusa do Flamengo, obviamente eu vou ter as certas consequências. Se eu vestir a blusa do Vasco, também eu vou ter certas consequências. Essa assessoria que eu entrego para o empresário, a decisão é dele. Só que, obviamente, a minha forma de trabalho, a minha forma de vestir a blusa sempre será a blusa lista, a blusa correta. Como é que você trabalha, João? Como é que você vive hoje? De forma 100% honesta e lista. Só que o empresário, o negócio é dele, eu não assino por ele. Eu não tomo responsabilidade em cima do negócio dele. Para alcançar, para viver todo... Eu quero retirar daqui, eu sei que esse número pode até assustar quem está dentro do empreendedorismo e está se dedicando e trabalhando. Um número de alcançar X clientes em um curtíssimo espaço de tempo. Só que para que isso aconteça, é domingo, é feriado, é dia santo. Eu estou há 2 anos sem férias, pô. Eu estou há 2 anos com o pé no acelerador e no assoalho até alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? Meu sócio que me escute, eu digo para ele sempre, eu vou me aposentar com 40 anos de idade. E assim eu quero fazer. Só que não é me aposentar e tirar férias sabática, não. É me aposentar no sentido que eu ouvi um determinado investidor falando que esta empresa tem que se transformar num pasto de vacas leiteiras. Ela tem que me entregar sempre o leite, a carne, o queijo. Eu vou me alimentar e isso aí vai ficar se reproduzindo e me entregando. É justamente isso. Mas para que isso aconteça... Tem um bocado de suor para... Deixa eu puxar uma pergunta muito interessante. Cara, porque assim, a gente tem... Em todo o mercado de serviço, tá? E eu acho interessante a produção falando aqui na hora do podcast. É incrível. Tá tirando as fotos aqui, mas... Cara, em todo o cenário, em todo o mercado, nós temos alguns tipos de posições de empresa. Um escritório de contabilidade, eu já ouvi isso de um contador que eu respeito muito. Cara, ele é um contador nosso da família lá, ele negocia com a nossa família. E ele falou assim, cara, todo escritório de contabilidade, ele só precisa ter uma meta
real no ano é pegar 2 novos clientes no ano. 2 por ano? Sangue de Cristo. É exatamente isso que eu ouvi. Ou seja, e ele possivelmente vai escutar esse podcast. E, cara, é modo de ver o seu negócio. Porque ele falou assim, e eu olhei pra ele e falei assim, cara, não, 2 por ano? Mas a qual ticket médio? Não, Guilherme, é um ticket médio ali de R$1.500 a R$3.000. Eu falei assim, cara, mas você vai crescer 2 por ano? Eu falei, Guilherme, por quê? Porque, primeiro, eu tenho um risco que eu respondo pelo cliente. Segundo, em 10 anos, eu vou ser um dos maiores se eu conseguir entrar 2 e reter ele sempre. E se eu fechar 2 clientes meio-dia? E se eu fechar 15 clientes num dia? Essa é a resposta e com certeza ele não vai ter. Me desculpe se eu lhe cortei, Guilherme. Não, é incrível isso. É porque é esse pensamento que eu quero extrair nessa primeira pergunta. Porque, cara, eu decido aonde a minha operação, aonde a minha empresa, no final do dia, é como eu enxergo o que eu quero construir de negócio. Então, a primeira provocação que eu vou tirar aqui do João é, cara, de onde vem esse berço desse pensamento? Porque eu tenho, de um lado, um contador que fala pra mim, cara, eu quero 2 novos clientes por ano. Eu tenho, de um outro lado, o João tá falando assim, cara, eu tô no pé do acelerador há 2 anos, eu tô querendo milhares de clientes fixos. Eu já quero mais de milhares, mais de 1.000, mais de 2.000, mais de 3.000. João, a minha primeira pergunta é, de onde vem essa mentalidade? De verdade, essa mentalidade de crescimento, de eu quero me aposentar aos 40, é possível? Se ninguém na contabilidade fala para mim que é possível, todo mundo tá falando que eu vou correr risco, que eu vou ter isso aqui. Onde tem esse besta da tua mentalidade, do teu mindset? O mindset de crescimento, eu vou usar as suas palavras. O mindset de crescimento ele veio no dia que eu startei como ser contador. Tá, mas contador, um professor falou para mim, e um professor em sala de professor, eu na condição de professor e ele também. Eu abri meu escritório e vou faturar por mês X valor e se eu fechar 5 clientes por mês, tá bom. Qual que era o valor? Do ticket médio dele, um salário na época. Então ele queria... Em média, vamos lá, 5, a atualidade hoje, 1.320, trazendo para hoje, dá em média o quê? 5, 6 mil reais por mês. Ele queria isso? Mais ou menos isso. Ele queria ter esse crescimento ao mês de, vamos estar redondo, 7 mil reais. Esses 7 mil reais para ele naquela época era muito bom. E eu enxerguei 7 mil e eu olhava para o outro lado e via, e ainda enxergo, empresas que fecham mais de 5 contratos por mês. Por que eu não posso fechar? Por que eu tenho que ficar sempre que nem peixes que são criados dentro de aquário e ficar sempre pequeno? Por que eu vou fazer assim? Por que eu tenho que estar nesse formato? Por que eu tenho que sair e ir para outra situação? Será que eu consigo alcançar mais de 5 contratos por mês? Não sei. Eu vou testar. Aí vem aquela velha história. Vamos testar para ver se está certo. Só que para fazer esse teste, dói. E eu sempre vou repetir essas palavras. Dói e não é fácil. O crescimento, o mindset de crescimento vem de startup. E quando... Vou contar uma historinha também aqui, já que a gente está entrando nessa história. Manda. Nós fizemos, já fui aluno da fórmula de lançamento, não estou fazendo merchan aqui de ninguém, mas fui aluno sim dele e vi que aquilo era possível, só que no momento que eu tentei fazer aquilo, eu disse, pô, isso aqui é um doidinho de mercado que está dizendo que eu vou alcançar 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Não existe isso em canto nenhum. E eu fui testar e, opa, peraí. Em um dia você vende tantos, opa. Então, será que se eu pegar isso aqui e botar na contabilidade dá certo? E aí você vai sofrendo os testes, vai maturando, vai aperfeiçoando, vai para cá, vai para ali. Opa, encontrei algo que eu possa transformar. A ideia, pegar essa ideologia desse negócio, trazer para o mundo contábil, transformar isso em conteúdo e bater no cliente que eu não consigo enxergar. Aí eu pego esse cliente. Só que aí eu não fecho 5, 3, 4, 6 ou 2 por ano. Peraí, se eu pegar 10... Eu não consigo mais, pô. Se eu pegar 20, se eu pegar 30, e se eu fechar 210 contratos no mês? É inalcançável isso? Não. Só que para isso acontecer, meu Jesus, você tem muita coisa envolvida. Você tem tráfego, você tem copy, você tem conteúdo, você tem equipe, paralegal, você tem... você tem contabilidade, você tem entrega, você tem um governo, você tem toda uma estrutura por trás. Só que não é simplesmente botar gasolina, apertar o acelerador e o carro andar. Se o carro não tiver roda, ele vai se quebrar todinho, porra. Não é só a gasolina. A mentalidade de crescimento é
trazer com que o marketing ele me alcance novos clientes de uma forma que eu não consigo bater na porta. Vamos dar um exemplo. Se eu gravar esse vídeo aqui agora, eu posso alcançar 1 milhão de pessoas. Sim. Eu não consigo, em hipótese nenhuma, alcançar 1 milhão de pessoas em um dia. E essa escala, se eu transformo isso lá atrás, muito tempo atrás, e se eu trazer essa ideologia para o mundo contábil, aí tem algumas personalidades dentro do nosso negócio, do negócio contábil, do assessor ao empresário, que ele tem a mesma mentalidade, crescimento, escalabilidade, transformar conteúdo, beleza, show de bola. Eu não quero dizer que eu tenha concorrente. Eu não tenho concorrente. Bipo Contabilidade, ele não tem concorrente. Por quê? Porque eu não olho para o lado, eu olho para frente. O que é para frente? São esses 3 contratos que estão aqui à minha frente. Boa. Eu quero lhe atender de forma melhor. Eu quero ser o melhor assessor para você. Se você tiver com dúvida, você vai me ligar. João, o cara não me atende, mas eu lhe atendo. Os 3 contratos fecham porque ele tem assessoria. Aí esse tipo de ideologia, isso chama-se a questão da atenção para o cliente. Tem contador que dá isso? Tem. Mas tem contador que consegue dar um pouco mais. Bipo Contabilidade é uma delas. Deixa eu só puxar um gancho aqui, cara. Se deixar eu falar, eu passo a noite toda. Não, isso aqui tá excelente, cara. A primeira aprendizado que eu queria que todo mundo colocasse no papel, agora que todo mundo tá anotando. A primeira coisa, é possível ir mais. A gente estava atendendo um projeto no mês passado, que é um projeto até fora do estado. Eu viajei para lá, inclusive. E eu vou dar um dos exemplos. É um vendedor que fala assim, cara, não tem como eu fechar 100 clientes num dia. Eu apresentei a fórmula de lançamento para eles. Cara, e se você traduzir a fórmula, que dá muito certo no digital, para o teu negócio, que é vender X coisa. Porque o Big Brother Brasil, ele vendeu 145 mil ovos de Páscoa para lojas americanas em 10 minutos de uma competição que ele lançou lá. O que eu fiz? Um evento, atenção e pitch num QR Code. As lojas americanas nunca tinham vendido 145 mil em ovos num dia. Jamais. Só que o primeiro insight que eu queria tirar do João, a primeira coisa, cara, se você é um vendedor, se você é um empreendedor, se você é um gestor, e se todo mundo do teu negócio fala assim, não, é impossível bater esse número, não, é impossível você ter esse tanto de cliente, não, é impossível. Cara, seja como o João, é questionar. De um lado tem um contador que fala assim, é 2 clientes por ano e todo o negócio de contabilidade que eu conheço é assim. Aí eu conheço o João, que 2 ele quer fechar por minuto. Ele quer fechar 3 aqui só nesse podcast. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu acho que todo mundo que tem muito sucesso faz traduções. O que são as traduções? Os meninos me conhecem, a maior parte das minhas estratégias são traduções do que dá muito certo em um negócio. Cara, eu vou fazer essa tradução para o meu negócio. A forma de lançamento digital, ela dá muito certo no digital. Mas se eu trazer isso para o mundo contábil, cara, como eu faço isso? E como é que eu traduzo isso? Eu acho isso incrível e eu não sabia que você fazia esse processo. E eu vou perguntar só a última coisa aqui pro João pra gente começar essa tasquinha aqui, que é do começo desse episódio. Só começando que ele disse. Bora, vambora. João, qual foi a primeira vez que você, nesse processo, que você traduziu a fórmula, que você traduziu essa escalabilidade, que você traduziu essa questão da internet, quando você viu, cara, assim, cara, é possível? Porque tem uma hora que a gente fala, cara, pela lógica é possível. Eu vou jogar isso aqui, vou fazer um pitch assim, o meu processo de vendas é assim. Mas tem uma hora que a gente fala assim, caramba, é possível. Deu certo. Day One. Você está me fazendo a pergunta do Day One. Qual foi esse dia? Qual foi esse dia? Aí, em meados de 2014, 2013, eu estava dando uma aula e essa mesma aula a pessoa gravou e naquela época estava soltando o WhatsApp, né? Até então era... eu não sou velho. era Skype, MSN e SMS. E o cara gravou aquele vídeo e até então não tinha toda essa desenvoltura tecnológica que a gente tem hoje. O cara mandou aquele vídeo e naquele mesmo tempo 2 faculdades me chamaram para dar aula por causa daquele vídeo de gravação. Peraí, eu ficava louco querendo entrar na faculdade para dar aula e não alcançava. Com um vídeo gravado, uma coisa tosca, onde o cara gravou, mandou lá, só Deus sabe para onde eu recebi 2 ligações. Disse, opa, vamos lá. E aí a fórmula de lançamento eu trouxe. E aí fui estudar, fui fazer toda aquela parafernália que papai Érico ensina. E toda aquela parafernália toda, se eu pegar isso aqui e transformar... E eu fui riscando.
E eu peguei toda aquela estratégia, trouxe, e aí eu fui testar. Eu comprei. Bom, você já conhece, quem está assistindo a gente já sabe da história da forma de lançamento. Eu entrei dentro do curso, fui praticar, fui executar, executei. E obviamente que não deu em nada, lógico, né? Eu pensei, e aí eu explodi. Não, aí eu fiz não deu em o nada. 6 em 7. Normal, né? Só que, não, pô, isso aqui, obviamente que não é mentira do cara. E na outra, eu fiz uma coisa diferente. Eu coloquei uma professora, e aí eu tinha um homem lá falando, uma voz grave falando, e disse, se eu botar uma mulher aqui, didática, bonita, educada, na frente da câmera, a galera vai querer comprar. Foi dito e feito. E nesse primeiro momento, no segundo lançamento que eu fiz com a professora, o mais interessante com isso, que ela disse assim para mim, João, isso não existe. Aí, ó, é esse comentário. Tu fez o lançamento para vender a assessoria contábil? Não, nesse primeiro momento, no dia que eu tirei a forma de lançamento e trouxe para dentro da contabilidade, foi para vender o curso. Na época tinha uma obrigação para a gente, parte técnica, tá? Obrigação para a gente, contadores, que era para entregar 12 negócios, 12 empresários. E aí eu queria ensinar aos alunos de contabilidade para fazer isso. E eu tentei colocar isso à frente, eu como professor, colocar à frente e não deu certo. Eu botei uma mulher, não sei se foi por causa da boniteza, ela é mais bonita do que eu, lógico. E aí, nesse não, mas você é um cara charmoso, né, João? Obrigado. No ato do meu lançamento, eu não tive uma venda. Com ela, a gente conseguiu bater próximo, faltando aí 7 mil reais na época, para bater os 6 em 7. E ela dizia, isso não vai existir. Eu disse, professora, você não vai tirar absolutamente nada do seu bolso, eu vou desembolsar, eu vou fazer toda a parte estrutural, toda a parte de back-office é minha, eu tenho a responsabilidade de dar certo ou dar errado. Se der errado, eu vou cobrir as suas horas. Moral da história, se você der prejuízo, eu lhe pago a sua hora trabalhada. Ela aceitou. Nesse momento que ela aceitou... Oi, vai fazer pergunta? Não, moral da história, quando ela viu o resultado, ela falou assim, não, peraí. Ela disse... E ela não conseguia falar na hora. E ela olhava pra tela... Sensacional esse momento, cara. Ela olhava pra tela e ficava dizendo assim... Eu disse, peraí, professora, calma. Isso era tarde da noite, a gente lá no lançamento. Só que ela não sabia que por trás eu tinha toda uma estrutura. Eu contratei 2 pessoas... Eu tinha 8 celulares na minha mão, tinha toda uma loucura por trás. Ela passou 45 dias, todo santo dia, fazendo lives, e essas lives eram de 30 a 40 minutos. Eu entregava para ela o conteúdo. Eu não quero olhar para a estratégia, eu quero olhar para o resultado. E aí, quando eu disse isso para ela, eu disse, professor, isso aí daqui a 30 dias, porque a plataforma, por ser a primeira vez e tal, daqui a 30 dias me paga. Ela disse, João, isso é mentira, cara. Faça o seguinte, eu vou antecipar esse dinheiro. Ela disse, pois antecipe para ver se é verdade. Tá bom. No outro dia, obviamente, né? Teve uma taxa vocês entendem aí como é a estrutura das plataformas. E no outro dia o dinheiro estava na conta. Ela, meu Deus, peraí. Ela pegou uma calculadora, fez um cálculo, ela disse, eu ganho isso aí em 24 meses. Cara, 2 anos para ganhar... E você ganhou em 45 dias. Ficou quanto tempo de carrinho aberto? 8 dias. Érico, por favor, me perdoe. Não foram 7. 8 dias abertos. Só que teve todo um aquecimento e tal. Só que o principal assunto disso foi que no momento seguinte, como ela quis muito, eu disse, professora, vamos fazer novamente? E ela queria gravar o curso e tal. Você esquece de gravar curso, você vai dar ao vivo. A galera quer lhe ver, deu o curso e tal. Show. E nesse momento, do segundo lançamento, foi aí que se ela gaguejou no primeiro dia que ela viu o resultado, no segundo foi pior, porque aí a gente bateu tipo 2 vezes o 6 em 7. Nossa. Que é o que o bonitão, o papai Érico fala. Só que quando eu olhei aquele número, eu disse, isso aqui dá certo. Deixa eu pegar só uma coisa de mentalidade. Isso aqui tá incrível. Cara, eu não sabia dessa história. Isso aqui pra mim tá incrível. Tem muita história que você não sabe, meu amigo. Deixa eu te perguntar, você tinha 8 celulares, você contratou 2 pessoas, com toda certeza você tinha um custo nessa operação. Você quer falar quanto você investiu no primeiro lançamento? 12 mil reais no primeiro, voltou em média 90 em algumas coisas. Os 12 mil eu tirei da minha gordura que eu tinha e apostei. Com 12 mil que aí compra de celular, tráfego, toda a estrutura que vocês conhecem. Isso tudo ela não sabia, ela só sabia fazer uma coisa, gente. Ela pegava o celular, ela já tinha isso que eu entregava para ela de domingo. Ela botava o celular maquiada, toda bonita, e ela fazia a gravação da live. Pronto, era só isso que ela fazia. Só que ela não entendia... Ela entendia que existia
o João Paulo por trás. Ele disse, não, agora eu vou puxar balaio, né? Sardinha pro meu balaio, né? Existia uma inteligência por trás. O que é que eu queria fazer? E eu fui testando. Ela foi nada mais, nada menos do que uma cobaia. Ela foi um teste. Se desse errado, eu perdia. E aí tinha que pagar para ela. Se desse certo, opa, todo mundo tá feliz. Graças a Deus. Que deu certo. Que deu certo. Bom demais, cara. Beleza? Cara, essa mentalidade é muito incrível. Cara, eu aposto... Eu sei que eu tenho uma ideia que ela pode dar certo, eu aposto a outra pessoa falando assim, cara, isso aí é impossível. Faz aí o adiantamento, vamos ver se cai na conta. É a vida do empreendedor, né, velho? Cara, é isso. É o lifestyle do empreendedor. Eu acho que se a gente conseguir trazer isso aqui um pouco pra audiência, é isso. Mas, João, deixa eu perguntar. O segundo lançamento, você falou que dava certo. Aí você... Isso era qual ano? 2015? 15, no segundo lançamento foi final de 2015. 214 mil reais. Saudosos. No segundo foi quanto? No primeiro foi 12, no segundo foi quanto de investimento? Foi 30%. Eu gastei em média 35 mil dos 90. Eu não fiquei com R$1 do meu bolso. A única coisa que eu peguei desse dinheiro foi para pagar minha janta. Eu falo e não tenho vergonha disso. Foi pagar minha janta, que eu investi tudo, absolutamente tudo. Eu só não investi meu salário porque eu não recebi ainda. Na época eu estava como assalariado da faculdade. Caramba. E uma empresa que eu trabalhava. Tem um trecho do Flávio Augusto dizendo, cara, na frente do Elon Musk eu sou um medroso, né? Eu sou um cagão. Cara, e é a realidade do empreendedor que acredita na parada, né? Cara, eu fiquei com o real no meu bolso, eu apostei de novo. Poderia muita gente assim, não, agora eu tô rico, né? 100 mil em 45 dias. Foi demais. Tem uma frase agora, que fala disso, né? O teu sucesso, ele é uma equação do risco que você está disposto a correr. Então, só que o bom não foi isso. O bom vem agora. Ela foi embora. Agora vai dar bom. Ela foi embora. Meu Deus. No dia que ela viu o segundo número, ela foi embora. Ela disse que ia passar a vida dela surfando. Eu disse, com qual dinheiro? Com qual dinheiro você vai passar o dia surfando? Porque isso aqui vai embora em 2 anos. Se eu pegar esse dinheiro e aplicar hoje, vamos lá, trazendo para outra... Ela entrou como sócio no lançamento? Ela estava com 40% do negócio. 40%, 200 mil, tira 10% da plataforma. Fica o quê? Em média, para ela, 80, 90 mil. Meu Deus. Se você pegar isso aí, vamos lá, naquela época, para ela, 8 mil reais de salário para ela era uma coisa... Oh, fala, meu Jesus, ela estava rica com 8 mil reais. Só que eu disse, professora, em 1, em 2, se eu fizer 10 lançamentos desses, e se eu pegar isso aqui e montar um negócio, uma estrutura, uma base, e se eu construir essa audiência, e se eu montar uma estrutura de educação, se eu montar um polo onde eu tenho aqui dentro Fortaleza, Belo Horizonte, e uma São faculdade, Paulo, e um grupo, vai embora. E tal. Só que ela tinha a ideologia dela, e foi o que eu fiz, foi onde eu quebrei a cara. Eu perdi o principal ativo não, quem repassava a educação, porque não adianta ter só estrutura, né? Tem que ter alguém que repasse, que no caso era ela que repassava. Quando ela foi embora, eu disse assim, eu vou ter que me virar. Tá bom, me virei. E se eu pegar a mesma ideia, foi aí que nasceu a ideia de pegar esse negócio e trazer pro mundo contábil. Eu não quero mais ensinar. Eu não quero mais viver dando aula pros meus colegas contadores. Ah, João, você enjoou, você tá com raiva. Não, não é isso. O meu negócio hoje não é educação. O meu negócio não é educar alunos de ciências contábeis ou profissionais da área. O meu negócio hoje é atender os 3 contratos que eu vou fechar aqui e depois... Cara, sensacional, velho. Essa a ideia, eu disse, espera aí, se eu pegar isso aqui e trazer para cá? E se eu trazer para o mundo contábil? Se eu assessorar o empresário bem feito, ele faz a principal coisa que a gente gosta lá dentro do escritório. Indicação. Isso. Porque quando alguém liga para mim e diz assim, eu fui indicado por João, pela Maria, pelo Pedro, meu Deus, eu fico muito feliz. Eu fico mais feliz quando eu recebo um lead de indicação do que 10 leads do tráfego. Porque o tráfego eu tenho toda uma estrutura de objeção para quebrar ele. Ah, porque eu tenho segurança, porque eu tenho credibilidade, porque eu tenho plataforma, porque bababá. Daqui que o cara fez, eu tenho que convencê-lo. E quando alguém diz assim, cara, fecha contrato com esse cidadão, que o moleque vai, é o fera. Quando eu escuto isso, o cara é bom. Porra, meu. Opa, me desculpa os palavrões. Mas quando eu escuto isso de um cliente e o cliente indica pro fulano, pro Beltrano. Massa demais. Não, minha cabeça tá explodindo, não, Augusto. Fala, Augusto. Pensando um monte de coisa. Vambora. Cara, eu queria saber o outro lado da história. Como assim, Augusto, o outro lado da história? Cara, tu trouxe alguns princípios aqui. Primeiro, mentalidade, como o Gui trouxe.
Segundo, para mim, quebra de padrão. Você quebra o padrão, todo mundo pensa do mesmo jeito e por que eu não posso ser o primeiro ou um dos primeiros que vai pensar fora da caixinha, que vai quebrar esse padrão mesmo que todo mundo esteja contra, né? Você quebra esse padrão, isso ficou muito claro para mim. Terceiro, coragem, né, de apostar a visão de empreendedor. Eu vou apostar, mano. Cara, eu quero tentar aqui. Se der certo, deu certo, maravilhoso. Se der errado, é o jogo. Esse é o jogo de quem vive o empreendedorismo empresarial, né? Mas eu queria entender o outro lado. Porque tem uma premissa, um princípio, você entende de marketing pra caramba, mas existe um princípio que marketing bom não vende produto ruim. Né? Não, pelo menos não para sempre. Pelo menos não recorrente, pelo menos não com durabilidade. Vai ter uma hora que essa mentira vai cair por terra. Tem hora que essa mentira cai por terra. E aí eu queria entender o lado do back-office mesmo, da Bipo, do João Paulo. Cara, beleza, Augusto, como foi que o João Paulo encaixou essa máquina, que é uma máquina de trazer pessoas e contrato, tanto indicação como tráfego, marketing e tal, orgânico, que tem um orgânico muito forte também, né? Esse post orgânico que tu faz, conteúdo. Mas como tu, estrategicamente, cara, primeiro, como que você pensou, e se você quiser falar sobre os teus diferenciais, porque tem que ter diferencial para poder ter uma máquina de indicação, por exemplo. Tem que ter diferencial para o cliente ficar comigo e permanecer comigo. Né? Tem que ter diferencial. Primeiro, como montou o diferencial? Se tem claro isso para ti, se tu quiser falar. E segundo, cara, como é que tu montou uma operação que aguenta receber essa demanda? Enquanto empresário, o que tu acha que são os princípios, as premissas que tu conseguiu realizar para poder sustentar esse crescimento rápido? Só complementando, que eu acho que vai somar com o que o Augusto falou. E também esse momento da virada de chave da máquina, onde você foi para o Instagram. Né, que hoje a gente entra no Instagram da Bipo, é o João dando conteúdo técnico para contabilidade e para empresário. Conteúdo então, técnico que vende, cara. Que vende. Porque ele consegue então, deixar o técnico, cara, tangível para mim, que sou tangível para mim que sou leigo pra caramba, exatamente. Entendeu? E quando foi essa virada de chave também na máquina? Então, primeiro, no dia que eu sentei para montar um negócio chamado Bipo Contabilidade, o meu sócio, Dr. Denis Léo, ele sabe, ele não gosta de aparecer, ele não gosta disso aqui, ele não gosta de câmera, não gosta de microfone. Pois faça o seguinte comigo, vamos montar, o projeto está na gaveta, vamos construir juntos. Ele tem esse perfil de gestão, é dele, é do DNA dele. Ele tem isso muito característico. Então o que foi que nós fizemos? Fica aí, segura esse leão, que eu vou pegar o leão lá para fora. E ele disse assim, mas quais são esses leões? Gerencia o negócio e escritório de contabilidade, que eu vou gerenciar a parte externa. Eu vou pegar os leões, independente de como ele esteja, pequeno, médio, grande, hiper grande, qualquer um, e vou jogar aqui dentro, nós dois, junto com a equipe, vamos tomar de conta desse leão. Primeiro ponto, se você ligar agora para quem lhe assessora, quem lhe assessorava, lógico, né? ele não vai ter muito bom, três DNAs, que aí é DNA que eu impregno e vou impregnar junto com o meu sócio, dentro do negócio Bipo Contabilidade. Praticidade. Eu odeio burocracia. Burocracia dentro de um negócio veloz, ele não dá resultado. Imagina, você está ligando agora para esclarecer uma dúvida básica. E aí você pede lá qualquer assunto que você tenha dúvida. Como recalcular o FGTS, um exemplo. Uma guia lá que você precisa. E o cara vai pedir para mandar e-mail e qualquer coisa parecida aí. Só que eu disse, cara, esquece isso, esquece a burocracia, o cara quer velocidade. Todo empresário hoje vive no mundo dos 5 segundos. Todo mundo. Você navegou na minha mente agora. Sim. Sentou aqui no sofá mental, cara, odeio burocracia. Tu já tá aqui dentro da minha mente aqui já. Pois é, ele já tá entrando na mente dos... entrou total, tá 1/3 agora, tá? 1/3? Você ganhou um contrato ali dos 3 já. Um dos 3? Ele ganhou ontem, ele sabe disso. Ah, foi? Ontem eu mostrei pra ele, eu falei assim, olha só o que meu contador tá fazendo comigo, ó. Mandou eu ir no cartório, reconhecer firma a segunda vez em 15 dias. Aí ele, mas pra que isso? Nem precisa. Digital. Aí ele falou, isso é tudo digital, cara, isso é no aplicativo, não precisa disso. Então assim, 2 vezes em velocidade. 15 dias. 2/3, né? Velocidade menos burocracia. Entendi 2 diferenciais já, vai. Segundo, ser prático naquilo que você entrega. Porque a lei do artigo, não sei o que lá das contas, não me interessa a lei não, meu amigo. Vamos resolver o problema aqui. Qual é o problema? Fulano, Beltrano, vai para a esquerda, vai para a direita, tá aqui o resultado. Só que isso aí, você pode resolver aqui, numa coisa que você tem na sua mão. Praticidade. E o terceiro e último, lógico, que eu não posso deixar de falar, é segurança. Eu tenho restritamente segurança naquilo que eu entrego. Por quê? Porque beleza, tem toda uma parte técnica, teórica. Esquece isso aí, cara. Foi o seguinte,
O que é que você quer fazer? Eu quero pagar. Pois vamos encontrar uma forma lícita e legal que você consiga pagar menos, que não seja prejudicado. Aí é esse formato seguro, porque, cara, eu não quero me prejudicar, não. Eu não quero problema para minha vida, não. Minha esposa vai me dar trabalho. Eu não quero problema com ela, não. A minha família. Show de bola. Segurança naquilo que eu entrego de forma prática. Não precisa. Opa, tudo bom? Meu nome é João. Estou aqui de forma bem formal. Não. Você pode ver que a minha fala é direto. Isso. Cara, retira isso. E coloca segurança, praticidade e velocidade. Eu bato isso direto. Sobre a equipe, as pessoas que foram sendo escolhidas, pessoas foram admitidas e pessoas foram demitidas. Isso vai acontecer em qualquer negócio. Sim. Só que quando entra e não tem os 3, infelizmente ele vai embora. A cultura conduz para que os teus diferenciais estejam sempre ativos ali. Aí juntou com a coisa chamada anos de profissão. Eu tive a sorte, eu tenho a sorte de ter ao lado do sócio que ele me ajuda muito, extremamente. E essa ajuda faz com que a equipe se espelhe naquilo. Pô, se eu não tiver isso aí, tô fora. Uma pessoa entrou na equipe e disse assim, isso aqui eu não aguento não. Então, meu irmão, você vai ter que se retirar daqui. Pressionado não, você vai ter que se retirar porque assim, eu determino o seguinte, se você entrar agora na plataforma da BIP Contabilidade, até 24 horas úteis você tem a solicitação respondida. 24 horas úteis. Obviamente que a equipe comercial não vai lhe entregar isso fora do horário comercial. A resposta que você vai ter, seguinte, você não tem a resposta, você tem a devolutiva daquilo que você recebeu, isso é normal. Respondendo a terceira pergunta que o Jean fez para mim. A questão da vivência, do dia a dia, eu sempre assessorei o empresário. O empresário ficava muito puto quando ele via um cara burocrático lá na frente dele. Um cara chato. Ele fumava, ele ficava fumaçando de raiva porque ele via aquela coisa, sabe? Aquela coisa muito formalizada, muito burocrática. Eu disse, cara, opa, isso aí é problema. Não quero para mim. Segundo, ele via um cara muito certinho, centrado. E conta o perfil, vamos lá, analista comportamental. Ele não quer aquele cara muito centrado, aquele cara muito formal. Ele quer as duas coisas. E aí, velocidade, praticidade e segurança. É exatamente isso que eu procuro entregar. Muito bom. Boa. Cara, eu queria, assim, eu tenho uma visão clara. Eu conheço poucos contadores, mas eu tenho uma visão clara de contador ser o cara chato. Pra mim, o contador ele é o cara chato que parece que ele sabe de alguma coisa que tu não sabe. Por eu ser leigo no assunto contabilidade, cara, às vezes eu peço coisa pro meu contador, eu sinto que eu tô sendo feito de otário, assim, literalmente. E contigo não, contigo eu realmente senti muita segurança desde a primeira vez. Como que tu fez pra desmistificar essa persona do cara chato, do cara muito conforme ali, o cara muito certinho, pro cara que é legal, que vai chegar, a gente vai fazer uma reunião rápida, prática e resolver? Por que eu tô perguntando isso, né? Cara, a vida do empresário é uma loucura. Hoje é 5º dia útil. Cara, hoje o celular de vocês tocaram quantas vezes? Quantos pagamentos vocês fizeram hoje? Ou mandou o financeiro fazer? O Guilherme... Não tô lembrando dessas coisas agora não. Eu vou fazer. Eu vou fazer ainda, viu? Se Deus quiser. Hoje daqui pra meia-noite não é noite, né? Eu vim pro podcast justificando comissão, não sei o que lá, de nota tal, e manda pro contador uma loucura. E assim, é chato, é uma coisa chata. Como que tu conseguiu desmistificar isso e se tornar e ter essa personalidade mais... Cara, eu sou um cara legal, que vou sentar contigo, vou jogar a conversa fora e vou ser psicólogo do empresário também. Que é um... Eu passei um bom tempo dando aulas. E quando a gente chega numa sala de aula que tem 70, 80 alunos, 60, tem aluno de todo jeito. E esses alunos têm cada conversa fiada, cada conversa mole. E aí você vai e acaba se moldando. Sim, era o João Paulo, aquela pessoa formalzinha. Oi, turma, boa noite. Hoje vamos falar do conteúdo fulano. E eu fui sendo... Se moldando, né? Espera aí. E se eu entrar um pouco mais na malemolência deles? Sem perder a prática, sem perder a didática. E você vai, opa, peraí. Aí, de novo, se espelha nisso e traz esse espelho para cá. E eu me comporto como consumidor, pô. Vamos lá, eu acabei de fazer uma compra no e-commerce aqui, e lá está dizendo o seguinte, em até 7 dias úteis ocorridos, vai chegar a tua mercadoria. Se no 7º dia isso não chegar, o que você vai fazer? Você vai mandar um suporte pro cara, não vai? Você vai chamar alguma coisa assim parecida. E por que eu tenho que ter o mesmo feedback para o meu cliente? Porque eu não tenho que dar a mesma resposta para ele. Aí essas didáticas, você vai falando, vai se moldando. E eu ainda tenho muita, Deus me permita, e Ele vai permitir,
que eu chegue a uma determinada idade e nessa idade vai ser a mesma pessoa, com a mesma sistemática. Vou mudar um bocado de coisa, que tem um bocado de coisa para mudar ainda. Eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? João, a gente já falou um pouco mais de mindset, a gente já falou também um pouco de como a tua operação está preparada para receber novos clientes, para receber essa quantidade, porque não adianta a gente só vender, né? Eu queria falar uma coisa sobre equipe assim que você fizer a sua pergunta, não, por favor. Não, mas pode falar sobre a equipe. A gente foi atender um determinado cliente, senhores e senhoras que nos assistem. Ele pensou no nome. Não aconteceu. Ele pensou no nome do cliente. Ele quis xingar, ele quis xingar. Não quis xingar. Meu amigo, graças a meu bom Deus que você é meu cliente. Porque no dia que ele sentou comigo, ele imaginava que iria pagar de tributo 10. E hoje, por inteligência do João e da equipe, ele paga 2. Nossa. Ele tem 80% de desconto. Só que ele tem uma formação, ele foi... Enfim, ele tem lá, ele sabe o que eu estou falando, ele vai entender aqui. E ele olhou para mim, o garotão, tu tem estrutura para me atender? Eu disse, chefe, qual é a estrutura que você imagina que você precisa ter para lhe atender? Ele disse, João, precisa ter X pessoas na equipe. Amigo, quantos funcionários você tem? Eu tenho 400, ele mencionou. Quantas pessoas você tem no seu departamento pessoal? Eu tenho 6 pessoas. Dentro do escritório eu tenho 3.000 vínculos empregatícios com as empresas que a gente tem e eu tenho 4 pessoas na equipe. Eu consigo lhe atender? Se você botar 400 a mais, vai lhe atender. Uma pessoa. Como é que você está dizendo que eu não tenho estrutura para lhe atender? Você pode ser pequeno, médio, hiper grande, enfim. A estrutura da equipe, por ter essa velocidade da plataforma, ele consegue atender. Não é que todos os negócios sejam rápidos. Tem alguns negócios. Tem cliente ainda que gosta de ouvir o contador. Tudo bom, meu irmão? Eu vou lhe atender. Tem cliente que ainda quer e eu vou me moldar. Eu sou um camaleão. Eu vou me moldar e vou lhe atender, meu amigo. Só que a estrutura hoje atende o pequeno, a pessoa que fatura X, e tem um cara que é hiper grande. Manda bala. Muito bom. Muito bom. Cara, eu quero que você abra um pouco aqui de bisturi. Se você quiser, e eu vou cutucando até tu trazer alguns segredos aqui, tá? Primeiro que a gente falou de mindset de crescimento. Acho que isso é muito importante. É muito importante ele falar assim, cara, eu vou investir, eu sei que dá certo e eu preciso tirar do meu bolso, correr risco. Quando você estava falando isso, eu lembrei quando a gente vai no projeto de implementação, seja de Inside Sales, alguma coisa assim, a gente chega para alguns vendedores e fala assim, cara, tá aqui, você pode pegar um pouco da tua comissão e investir nessa comissão, investir nesse canal de venda aqui. Se tua empresa não quer, cara, por que tu como vendedor, tu não pode colocar aqui um pouco para você investir nessa ideia? Isso aqui é uma polêmica, eu já fui quase bater na minha cara para falar isso. Eu acho que o vendedor interessante, ele se olha como um rio e ele precisa... Então é investir mesmo que falem o contrário. Essa é a primeira coisa. Tá vazando. Tem um povo fazendo obra aqui, meu irmão. Tá incrível. Quem faz ao vivo é assim. Vamos embora, pô. Tá sensacional isso aqui, hein? Você disfarça que não tá ouvindo o toque-toque e se embora. Não, show de bola. Então, isso aqui é mindset. Segunda coisa, ele falou assim, cara, eu preparei com sócio, com tudo isso, a equipe para gerenciar e tudo isso, com plataforma, com tecnologia, com tudo isso. Vou fazer um bate-bola aqui contigo. Você falou que em 40 anos você quer aposentar. O que o João hoje olha para falar assim, cara, eu quero triplicar de tamanho? Primeiro, eu quero que você fale um pouco do seu... Você não precisa falar de números, mas fala só de, cara, eu quero triplicar, quadruplicar. O que eu tô olhando agora, nesse momento, hoje, para unir o que eu montei de máquina de leads, máquina de vendas com a minha equipe? O que eu preciso ajeitar aqui para fazer chegar onde eu quero na minha aposentadoria aos 40? Quando nós decidimos começar o negócio e investir no tráfego, nós tínhamos um número para alcançar. Um número de quantidade, não de quantia em faturamento. Nós vamos alcançar essa quantia X. A quantidade X, não a quantia em faturamento. Eu tinha isso na minha mente. Nós sentamos, nós redirecionamos toda a estratégia do negócio, agora em novembro, meados de dezembro, até acontece essa história lá dentro do grupo que nós participamos. E eu disse assim, cara, eu não quero alcançar o número de pessoas fechadas, de contratos fechados. Eu quero alcançar o número de faturamento X. E esse número de faturamento, ele pode ser exemplo. A gente pode ter um contrato que paga isso. Tem um contrato que paga isso, mas para me alcançar isso aqui, eu tenho que ter vários desses.
O que foi que nós fizemos? Nós focamos mais no produto e não no lead. O produto, porque quando eu trago o Augusto como cliente de internet, e eu ainda vou gerar nele uma coisa chamada credibilidade. Quando eu trago o Jean, que é a indicação do Guilherme, aí eu tenho uma coisa chamada qualidade. Credibilidade, qualidade. E o cara quer... Aí ele vai entender que eu já tenho velocidade, praticidade, segurança. Só que esse cara ainda não me conhece. Daqui que eu venho a quebrar a cabeça com ele, construir fazer toda essa construção para que ele possa me conhecer, acabou. E aí ele não vai me indicar. Ele vai primeiro degustar o produto para depois me entregar. Boa. Quando tem qualidade, quando eu foco no produto, tem muita gente que diz assim, cara, foca no cliente. Tá certo. Eu tenho que focar no cliente. É meu principal ativo, é quem me paga. Só que se eu não melhorar meu produto, se eu não melhorar minha entrega, se eu não melhorar minha equipe, cara, pelo amor de Deus, dê feedback para o cliente. Entregue para o cliente qualidade. Não seja entregador, seja consumidor. Por que consumidor? Porque quando você está do lado de consumidor, isso é chato pra caramba. Quando você é do lado do entregador, você fica meio que disperso. Não, mas eu dou os feedback para ele. Aí se eu melhoro este produto, aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu contei uma historinha para o Augusto dizendo o seguinte, que eu fechava, para vocês entenderem, de 100% eu fechava 80% de tráfego e 20% da indicação. E eu, por conhecer o negócio, por conhecer o segmento, junto com os sócios, a gente tomou uma estratégia. Cara, vamos inverter um pouco. Vamos tirar o pé do acelerador do tráfego e vamos começar a bater na porta de quem já está dentro de casa, para ver se ele consegue fazer a indicação da gente. Hoje você tem um time disso, só que faz isso, ou é vocês que fazem ativamente? Como assim que você fala? Você tem um time que prospecta esses clientes da base? Que pede indicação para esses clientes da base? E farma, né? Faz o farm. A gente fala o farmer. A equipe enxerga que fulano tem uma pessoa que possa indicar. Quando a equipe enxerga, nós colocamos isso para os coordenadores e eu tenho isso ativamente toda semana. O que é o ativamente? Eu fico no network, no relacionamento com o cliente. A parte estrutural fica executando aquilo que ele faz. Ô Guilherme, tudo bom, amigo? E eu chamo o Guilherme para almoçar, chamo ele para tomar um café e eu vou fazendo esses relacionamentos. E essa ativa fica comigo em 60% e 40% no relacionamento com os coordenadores. Com o produto ali, né? Cara, olha... Aí nós viramos esse quadro. O que é virar esse quadro? Eu tenho 25%, 30% hoje de tráfego, 70%, 80% da indicação. De indicação. Olha como isso é forte. E vira, viu, Augusto? E vira porque o ticket médio diferenciado. Total. Cara, a gente tava falando disso agora antes de vir pro podcast gravar. A gente tava falando disso, montando estratégia pra gente pegar a indicação de cliente. Então, na nossa reunião semanal de comercial, né? Comercial. E aí, o que acontece, cara? Mano, ou contador ou qualquer outro prestador de serviço, olhe com a cabeça de empresário, não só como um prestador de serviço. Pensa o seguinte, olha o que o João tá trazendo aqui. Meu irmão, primeiro, estratégia de canal. A maioria, ele quer só o canal do network para começar o negócio. Que é o que chama ali, você depende só das sementes, né? Só das pessoas que estão próximos, os familiares, os amigos ali. A maioria dos contadores deve fazer da mesma forma. Isso. O João, dentro do negócio dele, abriu vários outros canais. O tráfego fez o lançamento e ficou conhecido. Lógico que não foi o lançamento para o serviço, né? Mas deve ter alguns princípios que você usa ali dentro do lançamento. E hoje, ele acabou de dizer da estratégia de farmar os clientes, de farmer, né? Então tem indicação dos clientes, que tem as indicações passivas, mas ele montou um canal ativo aonde... E esse lead vem melhor do que o Google, tá? Só uma observação. Olha aí, melhor do que o Google, que é um dos canais principais hoje. É um dos ótimos canais, né, para empresário. empresário. E aí o que acontece? Ele dedica tempo hoje para tomar café, para fazer network, conversar com as pessoas e fazer relacionamento. Tem muito empresário que antes mesmo de ter qualquer sucesso, tá? O cara ainda tá no limbo. Ele, não, mano, vou perder tempo com isso. Relacionamento com o cliente. E tem 40% desse canal de farming de indicação vindo do time ativamente entrando em contato com esse cliente e pedindo indicação. E é o que a gente sempre fala, cara, não adianta primeiro você fez o quê? Escalou o negócio. Aquisição de cliente. Tráfego pago e outros canais que você fomentou. Adquiriu o cliente. Hoje você está fazendo o quê? Farmando o cliente. Que é farmando, pedindo indicação. E tem um terceiro pilar, um princípio, que é monetização.
que tu deve fazer isso também. Com certeza. E ele fica feliz. Fica feliz pra caramba. Que é ofertar outro serviço para aquele cliente, ajudar ele com outra coisa que talvez ajude ele a monetizar, sendo economizando ou trazendo outra receita para ele e monetizando a Bipo. Cara, não é sobre montar um negócio, esperar o teu cliente te descobrir. Saber que você existe. Saber que existe um ponto de venda, um PDV. Você precisa ser intencional nos canais que você tem. Primeiro, abrir outros canais, não ter só um, não depender só de um riacho, como eu digo, para fomentar o seu rio. Ter outros riachos, mas, cara, quais são os outros canais que eu posso fazer hoje que não... Cara, para farmar cliente, você não dedica uma caralhada de dinheiro. Não, você só foi estratégico, inteligente, time. Uma vez por semana aqui, vamos prospectar os clientes que estão dentro da base, que podem me trazer esse cliente com qualidade e eu também vou fazer Sobre esse aspecto, eu sou muito chato com a turma. Sou chato no sentido, cadê? Me dá alguém aí. Cadê? Me dá alguém aí. E quando eu peço isso à equipe, não é só trazer o cliente. Exemplo, eu já tenho você como cliente da base. O que é que eu posso melhorar e entregar dentro do seu negócio a mais? Diminuir. O principal para o cliente é fluxo de caixa. E quando ele vê, opa, peraí, eu estava pagando tanto, vou pagar menos e ainda vou... Não, peraí, esse negócio tá bom. Aí o que é que ele faz? Aí justamente isso, o ativo, né? Uhum. Ele se torna meu ativo. Ele acaba buscando o relacionamento promotor, dele, né? Para trazer. Porra, pelo amor de Deus. Posso fazer só um? Pode, vai lá. Você quer jogar uma? Não, pode ir. Eu queria fazer uma pergunta aos senhores. Eu posso fazer só uma observação? Eu queria dar uma ação aqui para quem está assistindo. Cara, porque todo mundo tá me falando que tá assistindo o podcast, às vezes me manda foto no privado, isso aqui acontece real, de um caderno anotado. Eu queria muito que você anotasse essa ação para você fazer. A primeira coisa é, a gente tava na nossa reunião comercial do grupo, e a gente falou assim, cara, a gente precisa bater uma meta extremamente ousada, né? Nós não somos João da Bipo, porém, a nossa meta esse mês está a lá João Bipo Contabilidade, né? Essa é uma das verdades. Então, primeira coisa, eu preciso entender como eu faço o script certo. Eu já venho falando aqui alguns episódios sobre isso. O script certo, o momento certo para eu pedir indicação. Então, essa recomendação, ela precisa ser provocada. A segunda coisa é, anota essa frase e depois a gente conversa, talvez no direct de cada um dos senhores aqui. Existe na sua base hoje de 13% a 25% de faturamento que você não consome ainda. Essa semana eu vou falar uma polêmica. Sem gastar, né? Hã? 13 de 15% a 20% sem gastar. Você não tem um custo direto para trazer esse cliente. Não, e mesmo que tenha, né? O pessoal às vezes fica, eu gosto do canal de indicação porque não tem custo. Cara, não tem custo porque talvez tu não ativou ele. Não, cara. Mas existe N estratégias de ativar a indicação. Então, assim, eu não gosto da estratégia, cara, ó, eu tenho um copo e uma garrafa. Se tu me indicar 5 clientes e eles fecharem, eu te dou um ou outro, tu pode escolher. Velho, eu não gosto disso. Também odeio, eu não cara. gosto. Isso aí não existe. Eu gosto de ligar pro Guilherme e falar assim, fala Guilherme, como é que tá? Cara, tá satisfeito? Como é que tá a entrega e tudo mais? O Guilherme, tô satisfeito e tal. Guilherme, cara, já que tu tá satisfeito, me ajuda a trazer mais pessoas pra ficar satisfeito assim como você e aí a gente pode ver algo em troca por essas indicações. O que seria bom pra você? Cara, eu pergunto pra ele o que ele quer. E muitas vezes o cara eu vou dar uma cerejinha do bolo. Eu gosto de falar com o contador e que ele pega essa cerejinha do bolo. Quando você for pedir indicação do seu cliente, não peça, é o que a gente conversou ontem, não peça para o seu funcionário fazer. Não, tem que ser o dono. Você pega o seu celular, gaste alguma energia. Opa, seu João, como é que você está, querido? Você está gostando do meu trabalho, meu amigo? Como é que tá? Tem algum feedback? Isso. Por favor, me ajude a ajudar o meu serviço. Tá excelente, bababá. Pois me indique uma pessoa. Gaste essa energia. O dono... Não sei se é paradigma, não sei se é cultural. Já vou começar a discordar já. Eu posso discordar na mesa, não? Lógico que pode. Porque nesse... Eu gosto dessa... Ele falou da cerejinha, eu vou botar uma pimentinha no bolo. Vai lá. Cara, eu acredito que assim, a gente tem esse paradigma do dono e no nosso serviço, a gente falou isso até no grupo de network que a gente participa, né? Cara, o cliente quer falar com o dono. O cliente quer falar com o sócio muitas vezes. Mas eu acho que essa em específico, eu acho muito essencial o dono estar presente na operação, no DNA de vendas e tudo isso. Mas eu acredito que essa questão da recomendação, eu acredito que se a equipe for muito bem treinada, ter um script muito bem adequado, se eles entenderem como é as engrenagens do relacionamento, porque eu nunca nem falo essa frase. Cara, me indica aí. Eu não falo esse tipo de frase, mas eu treinei um tipo de discurso, que até eu posso depois passar aqui no podcast, que a gente consegue fazer com que a equipe consiga escalar esse canal.
Então, assim, eu acho muito interessante a equipe fazer e não só o dono. Isso aqui é a minha visão, tá? Cara, eu acho que faz sentido o dono fazer, né? Em alguns momentos, se for um cliente muito estratégico. Mas a equipe é que atende ele. A equipe que tem a vivência e tal. Tá no dia a dia do relacionamento. Tá no dia a dia do relacionamento. Cara, eu amo isso. É porque é uma sistemática. Eu sou como o João. Eu gosto da escalabilidade. E eu acho que... Eu criei um nome que eu sempre gosto de criar nomes, que é o funil infinito de indicações. Que é uma conta matemática que eu fiz com o script certo, com o roteiro certo, exatamente ali com a equipe fazendo. E aí a gente vem a questão das embaixadas que a gente joga aqui, depois a gente pode abrir essa estratégia que a gente faz. Eu acho muito interessante, mas assim, respeito 100% o posicionamento, é só para botar a pimenta aqui no podcast. Eu particularmente concordo com o João. Esse é um resultado, Jean e Guilherme, esse é um resultado do que nós já testamos. Sim, nós testamos com o coordenador, nós testamos com o analista, nós testamos... É porque talvez, ô João, falte você contratar uma consultoria comercial. Eu tinha que devolver, meu amigo. Agora, a pergunta que eu queria falar para os senhores e para quem escuta, se quiser colocar em qualquer canto do comentário, joga no direct, a pergunta é: qual é o problema que você enfrenta com a sua autocontabilidade? Você, Guilherme. Muito bom, vai, Gui, vai. Tomara que ela não assista. Ele já sabe todos os meus problemas. Cara, o João é muito vendedor, cara. Não precisa dizer nomes, você só precisa dizer um problema. Augusto, primeiro ou eu? Não, você, Guilherme. Ele falou Guilherme. Guilherme. Nossa, o João é muito vendedor, cara. Cara, ele veio hoje aqui pra matar esses contratos. Se brincar, entra mais 2, que tem 2 aqui dentro dos bastidores. A primeira coisa é intencionalidade, né? Que esse cara tá fazendo demais. Eu vou responder porque eu gosto de dar corda para bons vendedores, né? Eu gosto de dar corda. Tem um cliente meu que na última... Ele tá fazendo calma, respira, ninguém tá pensando, ninguém vai falar nada. Tem uma cliente nossa procurando. Que... Eu quero mandar, eu quero mandar um abraço isso aqui pra uma cliente, porque na última semana do mês... Isso é feito quando a gente não sabe responder a pergunta de bate-pronto, entendeu? Ou não sabe ou não quer. Ou não quer. Uma cliente... Não, só contar a história. É incrível essa história. É incrível, João. Conta pra tu raciocinar qual a resposta tu vai dar sem magoar a pessoa do outro lado. Tá sensacional, cara. Na última semana do mês, a gente tem alguns clientes que a gente fica fazendo um plantão e tudo isso, né? E aí a dona ligou pra mim pra fazer exatamente isso aí que você tá fazendo. Guilherme, é o seguinte, você tem um contrato aqui com todo o nosso grupo. Você lembra? Eu vendi você pra uma empresa, depois botei você em outra empresa do grupo, depois chegou a hora de você me devolver. Você não está incomodado com o seu carro sem película? É a mesma coisa que você está fazendo comigo. A minha cliente falou assim, vamos fazer o seguinte, eu preciso vender para você, senão a gente vai conversar sobre o seu contrato. Respondendo, João, ou seja, eu gosto de dar corda para bom vendedor. E aí eu falei assim, ela sabe que ela escuta isso aqui, eu falei assim, eu vou comprar esse negócio aí com você, né? Porque se eu comprasse produto de todos os nossos clientes no último final do mês, eu ficava assim, cara, o meu sem caixa. Meu Prolabore ia pro saco, né? Cara, qual que é a coisa? Eu acho que realmente é só essa disponibilidade de resposta. É uma coisa que eu sempre falo para a equipe. Eu acho que no serviço o problema não é nós errarmos. O problema é eu não dar o feedback. O problema é que nem gente que deve os outros. É horrível, o cara tá te devendo, não tá pagando. Agora é o fim do mundo. O cara não entrar em contato contigo e dar feedback e eu ir atrás. Então eu gosto da atividade, do cara que é prestador de serviço ativo. Eu vou atrás, eu falo do prazo, eu cobro você. Tipo isso. Eu sinto falta disso no meu. Toda semana nós temos de forma Toca aqui, que essa aí foi muito... Toda semana o CS da equipe Bibo Contabilidade, ela pega junto com os setores, que ela tá sendo uma aula prática. Ela recebe todas as demandas e ela fiscal, contabilidade, e ela faz esses repasses de solicitações. E toda quarta-feira... Mas ela vai atrás do cliente? Ela vai atrás da equipe interna para dar feedback para a plataforma. Mas aí ela vai falar assim, rapaz, o Guilherme, essa semana aqui... Ô, João, lá na plataforma, tá? Você fez a solicitação. Sei lá, você perguntou sobre a sua alteração contratual. Vou dar um exemplo. Na alteração contratual depende do ambiente externo, que é junta comercial, Cefaz, Secretaria de Finanças, Receita Federal, e a furadeira está tocando aqui. Quando você faz a solicitação e eu dependo do ambiente externo,
O ambiente externo eu não consigo controlar. Aí o que é que eu falo? A equipe CS, por favor, pegue o print do que está acontecendo e mande para o cliente. Dê feedback para ele. Seja consumidor, não seja entregador, não seja fornecedor. Isso de forma rotineira, toda semana. Ah, mas está demorando muito. Pô, mas o problema não é meu. Eu dependo disso. Agora, quando o problema é meu, quando a responsabilidade é minha e não entreguei, aí é aquela famosa comida de rabo que a equipe vai ter. Por quê? Porque você... Rodada de feedback. É uma... Perdão, pessoal. Tá incrível. Boa. Tá incrível. Essa resposta de feedback eu preciso ter. Por que eu preciso ter? Porque isso aqui pode impactar numa venda que eu consigo fazer, no contrato que eu quero alcançar, no KENAI, que vai impactar dentro de uma nota fiscal que eu não estou conseguindo emitir. Tem N situações que o empresário não consegue fazer. Aí ele vai dizer o quê? A minha contabilidade não me entrega feedback. Aí quando ela não entrega feedback, peraí, na Bipo Contabilidade toda semana você tem. Boa. Agora eu quero fazer uma pergunta para os senhores. João, sinceramente, cara, muito bom isso aqui que você está fazendo. Obrigado. Esse episódio foi muito bom, a gente está com 1 hora de papo aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Eu vou fazer para o João primeiro. João. Pô, tem que deixar o Augusto responder. O quê? Ele quer ouvir minha resposta? Tu ia me tirando A pergunta do João. Calma, a gente vai responder isso no Stories do Augusto. A gente vai fazer um call to action para lá. Deixa eu fazer uma pergunta pro João. João, Tá. de verdade, eu queria que você se dedicasse muito nessas duas respostas. Primeira resposta. Qual o conselho... A gente tem muitos gestores comerciais que nos acompanham aqui nesse conteúdo. Muitos gestores comerciais. Assim como você que resolve o leão externo, nós temos muitos sócios, gestores, diretores que acompanham esse tipo de conteúdo. Empresários. Pra fechar contrato. Gente, eu só penso numa coisa. Pegar a caneta e assinar. Eu só penso nisso. Obviamente. Desculpa, amigo. É incrível isso. Qual que é o conselho que você dá para esse cara, empresarialmente falando, em relação a vendas? Você que é um cara que cresceu muito vendas. Conselho pro gestor comercial. Gestor ou empresário? Ou empresário. O gestor é assim, o sócio que toma conta do comercial. Diretor, gestor e tudo isso. Os grandes empresários... Maior conselho. Os empresários mencionam que eu nunca posso estar acomodado, sentado numa cadeira, esperando com que o resultado aconteça. Não acredito que empresário dentro de uma sala de ar-condicionado gelada, ele vai conseguir fazer o resultado acontecer. Boa. Ele tem que estar na rua executando aquilo que o negócio dele tem que fazer. Na rua, no sentido, gente, não é que eu tenho que fazer o antigão, o porta a porta. Eu tenho que ser estratégico, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que me relacionar, eu tenho que ir para fora, mas eu não consigo fazer. É eu, empresa. Aí sim, tudo bem, eu concordo, mas ele tem que ser um pouco estratégico. E ele tem que ser o que mais... Eu acho que... Aí vocês me corrijam se eu estiver errado. O que mais eu me chamo a atenção, e eu gosto sempre de falar isso, é que eu sou ousado. Eu sou agressivo no sentido de buscar. Eu não fico sentado esperando a resposta. Não, todo mundo está percebendo isso aqui. Por que isso aí? Porque quanto mais eu busco, vai ter uma hora que eu baixo a cabeça. E eu peço desculpas à audiência. Me perdoe se eu falo palavrão. Me desculpe se eu saio aqui. Mas o ser agressivo é no sentido de sempre querer buscar mais. Até encontrar um resultado. Mas só que o resultado para o empresário, ele nunca tem que... eu cheguei no 10. 10, tá, mas eu posso chegar no 11, eu posso chegar no 12. Boa. Agora deixa eu só puxar o último conselho. E um conselho para um vendedor. Um vendedor. Tem muitos vendedores que nos assistem aqui, de times comerciais e tudo isso. Qual que é um conselho do João, cara ousado, mindset desse jeito que vocês viram, agressivo desse jeito aqui para cima da gente, para conseguir nossos 3 contratos aqui? Qual que é um conselho master para um vendedor? No sentido vendedor para bater meta ou no sentido de chegar a um determinado número e parar? O que você quiser, meu irmão. Você não, que manda. Você não é negócio de chegar no... Você não chega e para. Eu quero daquele que você bater meta. Aquele cara que é ousado que nem você. O negócio de parar não existe para você. Eu não sei se ela vai assistir, mas nós tínhamos uma sócia e ela sabe que eu falo disso. E ela imaginava que nós iríamos bater por mês, eu vou abrir esse número, nós iríamos bater por mês 60 contratos. Eu disse, não existe. Eu gosto da risadinha. Uma sensacional. Eu esperava essas palavras, e era um sábado de manhã, eu disse para ela, eu esperava isso aí
de uma das 5 pessoas que estão com o seu time. Na época ela era gerente comercial, era diretora comercial. Eu esperava que a sua equipe falasse isso. Eu vou bater 60 contratos se eu estou bem. Nós temos que bater no mínimo 200. Não tem como. Não existe. Tem. Como? Eu vou colocar na sua frente lead qualificado. Como é que você vai fazer isso? Aí, minha filha, aí você está querendo saber demais. Faça a sua parte que eu faço a minha. Bom. É sócio. Eu dizia, eu não estou aqui para lhe educar, não. Você está aqui para fazer acontecer o resultado. O que é que o vendedor tem que imaginar? Eu tenho uma meta para alcançar. Se ela não for alcançada, aí tem aquela velha historinha da Smart, alcançável. Só que a Smart em si não é o que eu quero que a gente olhe, não quero enxergar para isso. Nós tínhamos uma meta de bater 60 contratos por mês. Nós não vamos bater 60. Não, João, não tem como, porque o lead está assim, o lead está lá. Nós vamos bater 80. E automaticamente nós batemos 93 nesse mês. E ela disse assim, peraí, se nós colocamos 60 e foi para 93, e se eu colocar 120? Ela disse, vamos botar 150 para bater 180. Foi isso que eu falei para ela. Aí, quando a gente escuta isso de um escritório de contabilidade, parece até mentira. Mas eu lhe mostro. Eu não vou lhe mostrar agora no vídeo que eu não tenho como. Nós batemos sim o número X, e quando nós batemos, eu não acreditei nesse número. E eu fiquei gago, branco, azul, e eu fui para... Você ficou que nem aquela sua professora. Outra professora. E quando eu olhei o número, eu disse, eu não acredito que eu tive coragem de alcançar isso aí. Eu fiz contra mim mesmo, só que na mesa, eu alcancei o número. Eu fiquei empolgado. Só que quando eu cheguei em casa, eu disse, meu Deus, por que eu alcancei isso? Como eu alcancei isso? Existe toda uma estrutura por trás, tem um tráfego para nos ajudar, tem a questão do conteúdo, tem empresário que não acredita nisso aqui não, gente. O conselho, faça acontecer não somente com as armas que você tem, busque alternativas. Nossa. João, deixa eu te fazer uma última pergunta. Faço. A Bibo Contabilidade, ela é um escritório de contabilidade ou ela é uma empresa de vendas e marketing que faz serviço de contabilidade? Ela é uma empresa de contabilidade, onde na estrutura tradicional nós não temos. Nós entregamos hoje assessoria contábil, fiscal, tributária, marketing, negócio, emocional, eu diria, porque o cara tem que ter sangue nos olhos. Por que eu estou lhe falando isso? O escritório de vendas, ele está mais no João Paulo com a equipe do que na estrutura. A equipe hoje entrega velocidade, praticidade e segurança. Só que atrelado a isso eu tenho um serviço de altíssimo nível. O que é altíssimo nível? Não é, gente, isso não é balela. Entregue muito bem feito o básico. Por que isso? Porque se eu entregar muito bem feito o básico, o cara vai dizer assim, porra, Gente, nós fechamos um determinado contrato aqui dentro de Fortaleza, que nós apresentamos o resultado para o cliente, e o cliente estava há 12 anos com o escritório de contabilidade, 12 anos. E vocês são empresários, vocês sabem, eu tenho relacionamento, eu tenho confiança, o cara já me ajuda, tem toda essa parafernália toda que o empresário fala do contador dele. E quando ele vê números, tem essa historinha, contra fatos, no argumentos? Está lá um número, ele diz, não, isso aqui não é mentira. Ô fulano, por que você não me ajudou em tanto tempo que em 50 minutos os meninos resolveram? Já não é mais problema meu. Pois o contrato está cancelado. Está aqui o contrato, está assinando comigo. A sua pergunta, quando você fala um escritório de vendas ou um escritório de contabilidade, a venda ela tem que existir. Vocês falam de vendas aqui dentro. A venda, eu não diria que seria o principal pulmão, a principal engrenagem de um negócio. Eu diria que ela faz parte de uma estrutura onde todos têm que andar em conjunto. Porque eu vendo... Quando nós iniciamos... Queria colocar uma pimentinha aqui, mas... Eu vou colocar por você. No segundo mês de estrutura, no primeiro mês nós vendemos 3 contratos. E aí, no segundo mês, nós vendemos 81 contratos. Eu tenho esse número gravado na minha cabeça. Caraca. E esse número, quando eu olhei para lá, eu disse, meu Deus, só existia... Eu vendi. Show de bola. Cara, imaginando, mano. Bati o número. Tá, e agora? O que é que você faz? 81 clientes na tua mão para resolver problema?
Sabe quantas pessoas tinha na equipe? Tinha 2 pessoas na equipe. Eu e o meu sócio. 2 pessoas. Para atender 81 clientes. É humanamente impossível isso acontecer. Eu tenho contabilidade, paralegal, fiscal, folha de pagamento. Tinha que chamar para órgão. Menino, foi uma loucura. Em uma semana nós contratamos a equipe. Só que não é só a venda. Vender é fácil. Quer dizer, às vezes, né? A venda em si, show de bola, acontece, bati minha meta, estou feliz. Só que se eu não tiver uma equipe estruturada, aí vai para aquele velho ditadozinho, processo, pessoas, processos e resultados. Se não tiver o processo, vendeu. E agora? Até porque, cara, hoje no cenário de hoje, eu não vou falar o nome, mas existe big players que estão, cara, abafado de grana porque receberam aportes, né? Gigantescos. Que vendem, cara, zilhares de contratos aí por mês, né? Tipo assim, tem uns caras grandes que receberam aporte financeiro. Se fosse só a venda, né? Você não tava conseguindo... Tava muito bom, né? Tava muito bom. Então, com certeza tem que ter a parte de trás, por isso que eu quis fazer aquela pergunta, porque, cara, precisa ter esse suporte para poder... A pergunta que não quer calar. A gente ouviu o Guilherme falando, eu quero ouvir o Jean, quero ouvir... Não desistiu da resposta. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui vai se transformar na minha quebra de objeção. Qual é o problema que você enfrenta para que eu possa melhorar o meu serviço? Boa. Muito bom. Entendeu? Eu posso responder, cara, assim, eu gosto... Não é sinuca de bico, tá? Não, mas eu posso responder, cara. Eu vejo que é dois desafios, né? Primeiro, um deles você colocou, por isso que eu fiquei feliz. Cara, a burocracia, eu detesto burocracia. Eu não quero saber qual é a lei, eu não quero saber qual é o regimento, eu não quero saber o que você vai fazer, eu só quero resolver o meu problema, tá? Então, a burocracia, tipo assim, até na comunicação, entende? Na comunicação, não, mas cara, eu queria só entender isso aqui, a questão do KNAI. Aí vai dar uma volta para poder, né, ter a questão do KNAI. Por isso que eu acho que é importante ter esse perfil... Por isso que eu acho que é importante ter esse perfil comunicativo de vendedor para poder entender como é que eu comunico uma coisa que tá certa, mas que o outro lado não entende, velho. Entendeu? Então, burocracia é a primeira. Segundo, é a insatisfação. Como assim a insatisfação? O que é a insatisfação que me chama a atenção no João? Beleza, Augusto, como é que é? Tu tá no simples, tu tá no presumido, tu tá como? Tu fez uma pergunta para mim ontem. Cara, eu tô no simples, mano. Mas aí tu paga o fulano, e por que tu gera nota para esse cara desse jeito aqui? Será que tu precisa? Não é só um cara que prestou um serviço ali? Então, algumas provocações de insatisfação, isso é bom, Augusto, me manda todos os relatórios, que eu vou analisar se você está pagando coisa que você não deveria pagar, você não precisaria pagar. E isso é insatisfação, na minha cabeça, entendeu? De buscar brechas legais e lícitas que eu possa ou aumentar minha margem, diminuir meu custo, que eu possa, né, fazer de outra forma, um novo caminho, um melhor caminho. Então, para mim, é a insatisfação. Tipo assim, cara, tá legal. O cara tá ali, seguindo direitinho, fazendo as notas dele, declarando tudo direitinho, mas será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer por ele? Um pouco de proatividade. Quem é que pode me ajudar com isso aí? Né? Quem que pode me ajudar com isso aqui, Quem entendeu? pode me auxiliar? Então, eu senti nas provocações que você já fez nas nossas conversas, em várias coisas que a gente teve, que existe essa insatisfação, entende? De, cara, não tô satisfeito, beleza, tá tudo certinho, o Augusto tá pagando direitinho ali, mas, cara, como eu posso ir além, né? É isso que talvez me incomode um pouquinho ainda. Eu não sei se a audiência tá percebendo que ele tá vendendo realmente os contratos. Não é isso aí. Eu acho que o João, antes de chegar aqui, ele falou assim, cara, eu vou provar exatamente como faz na prática. Ele tá vendendo. O João está passando, desde quando a gente se encontrou no grupo de network, ele tá passando, colocando sementes na cabeça de todos. E o bom de tudo isso... E ele veio hoje para fechar o negócio. Você trouxe o contrato e a caneta. Ele é digital. Aí pronto, matou minha dor. WhatsApp. Matou minha dor. Minha dor é essa. Minha dor da minha contadora é não ser nada digital, tudo em cartório, tudo arcaico. Cara, acho um absurdo. Parece que a gente tá 10 anos atrás. Recado pra você. Eu amo você, tá? É só... Aí. É só deixa eu eu amo você. Eu sei que você vai responder com a qualidade que você faz sobre aquilo dali. Eu não queria que você respondesse. Eu queria que você... Pra gente finalizar o nosso podcast aqui, você vai fazer exatamente como você estivesse na frente do cliente para fechar o negócio. Ele já fez, mano. Não, calma. Eu quero que você agora faça para ir pro pitch de assinatura. Eu não quero que você feche contrato comigo. Por que eu não quero? Eu quero lhe dar uma assessoria, se assim você me permitir, que você confronte o lado 1 e o lado 2. Se o lado 1 for satisfatório, você permanece com o lado 1. Se o lado 2 for extremamente satisfatório,
que eu tenho certeza absoluta que o lado 2 vai ser, você vai fechar contrato. Por quê? Eu não entrego feijão com arroz. Por que o feijão com arroz? O feijão com arroz é uma guia tributária e você vai pagar. Estou pagando, certo? Eu estou mandando um contrato para ti, mas o que danado é contrato? Eu tenho que ir no cartório fazer isso? Eu preciso ir até o profissional que me assiste, perguntar para ele, cara, acabei de receber essa lei. Está correto? Me ajuda? Me beneficia? Você não precisa fazer isso. As melhorias contínuas que é exposta dentro do negócio, isso não é balela não, gente. Eu não estou só vendendo. As melhorias contínuas que é colocado dentro da BIP Contabilidade, eu olho para o negócio do Jean e digo assim, eu quero a última linha. Porque é a última linha que ele quer. Total. A última linha para ele interessa, mas o que é que eu posso fazer para que essa última linha seja melhor para ele? Eu não quero que ele olhe para mim com uma coisa chamada mal necessário. Putz, será que eu vou pagar esse contador de novo? E tem gente assim. Mas deixa eu perguntar, essa comparação, você faz isso real mesmo? Real. Me dê só alguns... Só o certificado digital. Eu faço a análise e lhe entrego. Só que eu vou fazer para você de forma gratuita. E no primeiro mês, você vai dizer assim, por que eu não fiz isso antes? Nossa, isso aqui tá muito bom, vira uma cara. coisa. Aulas de fechamento de do contrato. podcast, No meu irmão. podcast. Aulas de fechamento. É muito bom fechar assim com o cliente, né? Quando tu consegue evidenciar para o cliente um ponto. Então assim, Mas- cara, eu vou fazer uma análise do que tu tá acontecendo aqui de um lado e de outro lado. Se tu tem essa e essa dor e eu tô resolvendo essa e essa dor, por que não fechar comigo? Eu posso fazer uma Cara, pergunta? é muito bom vender assim. Eu posso fazer uma pergunta pra gente finalizar? E essa, você pode fazer a pergunta, e essa possivelmente, provavelmente é uma das maiores objeções dele, porque a maioria dos empresários tem que ter o contador. Já tem. Sim. Era uma coisa que eu ia falar antes de você fazer a pergunta. Hoje a Eu gente vou fazer a pergunta. a gente sofre a seguinte objeção, tá? Gente, por favor, confiança é um item extremamente favorável ao fechamento do contrato ou não fechamento do contrato. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu só troco o meu contador se eu lhe conhecer. Mas o conhecimento só vai acontecer com a constância. Por isso que eu estou dizendo que é um mês. Não me pague por isso. Venha para cá para dentro. Faça o teste. Eu posso fazer a pergunta? Pode. João, se eu entregar não só a minha empresa, mas as 3, e nós temos mais de 3 CNPJs aqui dentro, na sua mão para fazer essa análise. Você entrega a sua operação comercial para eu fazer o mesmo favor para você, para eu fazer uma análise e desenvolver o inside sales da sua empresa, e você vai comparar sem eu e comigo. Você retribui esse favor para mim? Quando a gente começa? Boa! Muito bem. Negócio duplo fechado, galera. Cara, eu acho que... Usando a técnica do se eu você, que salvo engano Foi muito está bom. no segundo episódio desse podcast. Se você tá aqui até o final Senhores. e não sabe que técnica é essa, vai lá no segundo, cara. Senhores, eu episódio. queria com essa grande negociação que a gente fechou aqui, isso aqui é real, eu vou fazer essa análise, dar Sim. para ele, a gente vai Total. fazer Ele depois vai esse fazer no resultado. nosso também. É o seguinte, eu queria agradecer demais, João, de verdade, eu acredito que isso aqui foi o melhor podcast que a gente já fez. Desculpa Hoje os deu outros. bom demais. Hoje deu muito bom. Deu bom. Hoje deu muito bom. Queria agradecer ao João. Eu me diverti aqui, de verdade, cara. Eu me diverti muito. Muito bom, muito bom. Eu queria muito fazer esse comando aqui para todo mundo tá assistindo. Se você puder, se inscrever no canal e postar e marcar o João. O João tem 22 cortes que eu contei aqui enquanto ele estava falando. Eu queria muito que todo mundo estivesse no Instagram do João. Como é que a galera te acha no teu Instagram, João? @Bipo Contabilidade. BIPO Contabilidade. Gente, Muito mas bom. não Boa. vá lá apenas marcar. Siga, comente, compartilhe. Boa. Outra CTA. Muito bom, bom, João. cara. Obrigado, Qualquer irmão. dúvida, Que papo manda, massa. manda no direct. Gente, é muito bom a gente falar de um número alcançado. Mas para o número ser alcançado, precisa você ter determinação, lógico. E determinação às vezes não dá. Você não tem determinação. Mas disciplina de alcançar um número. E o principal item é ver com que o empresário, meu Deus do céu, eu tenho dinheiro na minha conta. Isso é muito bom. Obrigado. Boa. Deu bom, João? Hoje você acha que deu bom o papo com a gente? Extremamente bom. Deu bom. Deu bom demais. Obrigado. Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Deixa o like, comenta, compartilha nos stories. Se você estiver ouvindo no Spotify, não deixa de seguir a gente. E é isso. Até semana que vem. Valeu. Deu bom. Valeu, galera. Deu bom, Tamo gente. junto. Valeu, tchau, tchau. Desculpa estender, galera.
Cara, mas muito bom o papo. Pera, meu irmão. O problema do fora de horário é esse aqui, a gente não tem controle sobre.